Boa noite, graça e paz, gente. Espero que vocês estejam bem. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Te convido a fechar os seus olhos. Jesus, nós estamos diante da Tua presença, ó Pai. Gratos porque nós podemos estar aqui, Senhor. Gratos, Espírito Santo, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, Pai. Obrigado a Deus porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Espírito Santo, fala conosco, ó Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos Te adorar, ó Deus, com sinceridade, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te convidamos, Espírito Santo, poderoso, grandioso, majestoso é o Senhor. Toma o Teu lugar nessa noite, Pai, em cada um de nós. Amém, Deus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o Teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Diga isso. Quem é esse Rei da Glória? Ele é poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Te convido a adorar o Senhor nessa noite, com simplicidade, como essa canção diz. Simples. Adore ao Senhor por quem Ele é. Diga isso. Em tuas mãos sai algo bom. O que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe do dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Fica poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O que era e há de vir. Te convido a erguer as suas mãos e dizer: Ele nos chama e nos chama pra mostrar o caminho de volta. Ele é o que era e há de vir. Te conhece, me conhece. E Ele nos chama pra mostrar a
Senhor nessa noite? Ele está aqui neste lugar. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo, te convido a fechar os seus olhos, se concentrar. A presença do Senhor está aqui. Mais importante que a pessoa que está ao seu lado é a presença do Rei Jesus neste lugar. Tu és bem-vindo, Deus. Nós te adoramos. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Teu reino. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Diga isso. descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pega suas mãos, diga isso. Deixa o céu Declare o céu descer. sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua Deixa o casa. céu Deixa o céu descer. Deixa a tua glória vir. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Diga isso. Te convido nesse momento a dizer palavras de adoração ao Senhor. Eu não sei como tem andado a sua vida espiritual, se você tem tido seus momentos com o Pai, ou se você nem sabe o que é ter os seus momentos com o Senhor. Mas eu te digo nessa noite que o Deus que está presente aqui é muito maior do que nós podemos imaginar, mensurar. É como um rio que nós não podemos nem enxergar. Para saciar a nossa sede, nós precisamos de mais ou menos 2 a 3 copos de água. Mas isso é o suficiente para você saciar a sua sede. Deus é isso. Nós não conseguimos mensurar, mas o que Ele nos mostra é suficiente para nós o adorarmos e o engrandecermos. Jesus, Tu és santo. Jesus, Tu és maravilhoso. Diga isso. Diga o quão grande é o Senhor. Diga o quão poderoso é o Senhor. Deus, nós não encontramos em outro lugar o que nós encontramos na Tua presença. Nós podemos procurar, nós podemos buscar em qualquer fonte, em qualquer mesa que Satanás nos ofereça, mas o que o mundo nos dá não se compara à Tua presença, não se compara a quem Tu és. E nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Diga isso, não há nada. Expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, Ele é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a Tua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há nada. Diga isso. Nada melhor, não há nada, Jesus. Nada melhor que meu Deus. Você pode erguer as suas mãos e dizer a Ele: não há vergonha em glória. Ele traz
juntos. Você puder, diga a Ele: não há, Jesus, não há nada melhor que o Senhor, que a Tua presença, nada melhor que meu Deus. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, mares de ossos soldados, Ele faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Oh, aleluia, Deus. Só Tu és digno, Pai, de toda a glória. Oh, Espírito Santo, coloca a vida de cada um que está aqui nas Suas mãos, Pai. E cada coração receba a Tua palavra nessa noite, que é viva e que é eficaz, ó Pai. Só a Tua palavra nos mostra quem o Senhor é e quem nós somos, Jesus. Revela-te a nós nessa noite, Espírito Santo. Continua no nosso meio, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Nós repreendemos agora todo espírito maligno que quer tirar a nossa atenção da Tua palavra. Nós repreendemos agora, Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus, tudo aquilo que quer nos tirar a atenção, e que os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração estejam focados naquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amiga, você lembra daquela vez, eu estava pensando hoje, daquela situação que aconteceu na igreja? Você lembra, amiga, daquela vez que as pessoas falaram mal de mim? Você lembra daquela vez que fizeram fofoca, falaram mal de mim, falaram que eu não ia ser nada? Então, eu estava pensando nisso hoje. É só você ver aonde essas pessoas estão e aonde eu cheguei. Realmente, como eu sempre disse, Deus é o meu juiz e a minha vitória hoje teve sabor de mel, graças ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Foi. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tem alguém aí celebrando a vitória com sabor de mel? Para quem está nos visitando, só acena aí para nós. Temos visitantes hoje, não temos? Temos visitantes ali, mais visitantes por aí. Sejam bem-vindos. Esse é o Culto Viva. Nós estamos na série Mentiras que te contaram. Contaram algumas mentiras para nós e nós caímos nelas. E a gente está aqui para desfazer alguns enganos e trazer algumas reflexões sobre algumas coisas que nós, por muitas vezes, afirmamos, cremos e até achamos que é bíblico, mas não é, ou não é bem assim. E a nossa de hoje tem aí para nós: os humilhados serão
exaltados. E o povo diz glória a Deus. Mas essa frase, essa expressão requer uma certa cautela da nossa parte. E é sobre isso que eu quero refletir com você nessa noite. Muitas vezes isso é utilizado de uma maneira um tanto quanto distorcida. Vamos orar? Senhor, nós ainda na Tua presença, num tempo para ouvir a palavra, Deus. Que o Senhor tenha recebido a nossa adoração, o nosso louvor, que tenha chegado até a Ti, ó Pai, com toda a paixão do nosso coração. E nós oramos a Ti nesse momento para que a Tua palavra encontre um lugar e faça morada em nós e seja praticado na nossa vida. Senhor, eu me coloco à disposição do Espírito Santo para comunicar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que está me moldando nos dias em que preparava isso. Molde também o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amados, quando eu digo que essa frase requer uma certa cautela, porque tem algo semelhante a isso na Bíblia, na palavra de Deus, e a gente até acredita que está escrito dessa mesma forma na Bíblia, mas não é muito bem assim. Coloca aí para nós, você não precisa abrir, que nós vamos ler outro texto, Ezequiel 21, versículo 26. Coloca na tela aí para nós. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, tire o turbante e remova a coroa. O que é já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Coloca em NVI, só para eu tirar uma dúvida aqui. E assim diz o soberano Senhor, tire o turbante, a coroa. Não é NVI não. Mas está ok, eu não lembro qual que é a versão não. Que é uma versão que ela ainda é mais específica. Ali cita os humildes. Há uma outra versão que diz que aqueles que a si mesmo humilham, serão exaltados. Coloca Mateus 23, pode ser nessa mesma versão, 23, versículo 12. Nós temos um texto então no Antigo Testamento que está dizendo que aqueles que se humilham, ou os humildes, é que serão exaltados. E Mateus 23, verso 2 diz: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A gente precisa entender que existe uma diferença entre se humilhar e ser humilhado. Não se trata da mesma coisa. E é por isso que quando a Bíblia, a gente pensa, mas isso está escrito na Bíblia, Elaine. Na Bíblia está escrito, nós vamos ver ainda outros versículos que falam sobre isso, que na Bíblia está escrito que cabe a nós se humilhar. Não é porque alguém nos colocou numa posição de humilhação, alguém nos humilhou, que seremos exaltados. Então, primeiro a gente precisa entender que é se humilhar. E segundo, a gente precisa entender o que a Bíblia chama de exaltação. Mas por muitas vezes essa expressão é utilizada por um evangelho humanista, triunfalista, como uma forma de garantia de uma revanche, de uma virada, de uma espécie de vingança, de uma forma de dizer que quem me viu passar na prova e me humilhou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Mas Deus não vai obrigatoriamente nos colocar no topo do mundo, ou seja lá o que chamam de exaltação, por causa das humilhações que nós passamos. Eu tenho essa notícia para te dar. Porque ainda que Deus possa nos colocar e colocar alguns em posições de honra, e Deus faz isso, mas Deus não faz isso como uma relação de causa e efeito com a humilhação sofrida. Deus faz isso porque Deus age debaixo de propósito. Deus tem um plano, Deus executa o seu plano, Deus tem uma vontade, executa a sua vontade. E isso não é uma relação de causa e efeito, ser colocado numa posição de honra com uma humilhação que passamos. E passamos, né, gente? Passamos. Eu não sei você, mas eu já passei algumas humilhações. Eu estava comentando com o Gui que essa foi a mensagem que eu preparei mais rápido, que eu consegui fazer mais rápido. A última eu demorei muito tempo e foi muito difícil.
E eu falei com ele que é porque de humilhação eu entendo. E é possível que haja alguns aqui também que de humilhação você entende. Quem nunca passou por uma humilhação na escola? O bullying está aí para isso, né? Quem nunca passou por uma humilhação no trabalho? Uma humilhação na igreja? Uma humilhação em casa? Uma humilhação na rua? Em qualquer lugar a gente corre o risco de ser humilhado. E quando isso acontece, a tendência humana, carnal, é que a gente espere a roda gigante nos colocar lá em cima. Porque a gente crê que vai chegar uma hora que a roda vai girar e eu vou estar no topo. É a frase, os humilhados serão exaltados, que vem com alguns memes na internet, que é aquela caveirinha famosa, né? Aquela caveirinha lá escrito, os humilhados serão, esperando os humilhados serem exaltados. Tem um outro que diz, tá, não sei se é a foto do Chapolin, escrito, os humilhados serão exaltados, mas Deus, queremos datas. E é mais ou menos isso, a gente fica nessa expectativa, porque a gente crê que Deus tem tudo a ver com a exaltação, mas que Deus não tem nada a ver com a humilhação. E sabe de uma coisa? Deus tem a ver também com a humilhação. Porque Deus permite a humilhação para expor o nosso coração. Não para nos expor à vergonha, mas para revelar aquilo que está no nosso coração. E para que possamos ser aperfeiçoados nele. E talvez você diga assim, mas Elaine, Deus permite essa tristeza, porque é muito triste ser humilhado. Mas meu irmão, Deus prefere ver você humilhado por algum momento do que perdido a vida inteira. Porque algumas coisas nós passamos porque são necessárias para que a gente não se perca. E se Deus não permitir que a gente passe por algumas coisas, dentre elas algumas humilhações, é possível que a gente se perca. Pense se você fosse só elogiado. Sabe, às vezes a gente ouve assim, é muito fácil ser humilde diante do elogio. Porque alguém diz assim, menina, como você é bonita. Aí a gente responde, imagina, são seus olhos, você que é linda. Olha que humildade. Aí alguém diz assim, que roupa bonita que você tá, que linda a sua roupa. E a gente muito humilde diz assim, menina, eu comprei de R$10. É fácil ser humilde quando você está sendo elogiado. Mas aí alguém diz assim, você engordou, né? E quem não tem um tio para fazer isso? Porque os tios são ótimos. Você vai na casa dos parentes que tem tempo que você não vê, a primeira coisa que eles dizem, você engordou, né? Se você não tem um tio assim, seus tios são muito Nutella. Porque o tio raiz, ele vira e fala, você engordou, hein, menina? E qual que é a tendência do nosso coração diante daquilo que para nós é humilhação? A gente diz, gorda nada, gorda é a mulher dele, pelo menos eu não sou quadrada. A gente logo encontra uma forma de dizer que a gente está por cima. É igual quando a gente vê, e eu já vi muitas vezes, pastores, líderes, chefes, gerentes, que enquanto está todo mundo concordando com ele é humilde. Ele diz, eu estou aqui para servir vocês, imagina, gente. Mas na primeira discordância, no primeiro momento que ele é contestado, logo a soberba aparece, ele diz, quem manda aqui sou eu. Das mais diversas formas possíveis, mas você vê pelo comportamento dessa pessoa em posição de liderança, quem manda aqui sou eu. Aquele ar de, você sabe com quem que você está falando? Ainda que às vezes isso não seja dito, mas a gente percebe a soberba. É como a gente assistir essas entrevistas de jogador de futebol. A entrevista de jogador de futebol, quando o time ganha, é como? Todos nós fizemos um excelente trabalho, o grupo trabalhou bem, a vitória é de todos nós, super humilde. Aí quando o time perde, é humilde também. O adversário é de muita qualidade, eles estavam muito bem preparados, é humilde. Mas quando chega um repórter afrontoso, que critica de maneira negativa e de certa forma humilha, você logo vê o jogador virar um Romário da vida.
que esse cara sou eu, e você sabe da minha história, você sabe do meu histórico, e você conhece a minha carreira bem bonita lá fora. É umas coisas tipo assim. Porque é fácil ser humilde diante do elogio, mas é difícil ser humilde na humilhação. É difícil a gente se manter assim, porque o pior de nós é revelado na humilhação. E é por isso que Deus às vezes a permite, para que seja exposto a nós os nossos sentimentos, a soberba do nosso coração. Porque na humilhação a gente logo grita. Então Deus permite para que sejamos tratados, para que aquilo que há de pior em nós seja tratado. E Deus fez isso com Paulo. Quando você olha para Paulo, Paulo recebeu de Deus muita coisa, e recebeu grandes revelações de Deus. E diante dessas grandes revelações que ele recebeu de Deus, ele diz assim: e Deus me deu um espinho na carne para que eu não me exaltasse. A minha versão está escrito exatamente assim: Deus me deu um espinho na carne para que eu não me exaltasse. Um Satanás para me esbofetear, disse Paulo. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas isso tem muita cara de humilhação. Deus colocou algo diante de mim para que eu fosse humilhado, para que diante daquilo que recebi eu não me exaltasse. E ele diz: eu orei para que fosse tirado, mas não foi tirado. Deus me permitiu essa humilhação. Deus me permitiu esse espinho na carne para que eu fosse tratado. E é isso que às vezes Deus nos permite, passar pelo vale da humilhação para você aprender algumas coisas, para te ensinar algumas coisas. E a gente precisa desmistificar a ideia de humildade. Ser humilde, algumas pessoas vão pensar que está relacionado a ter ou não ter alguma coisa. E quando eu estava pensando o que eu ia falar nesse tema, eu tive uma situação muito simples, mas que na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu estava dirigindo e veio uma moça, e ela estava andando aqui na lateral, e de repente ela se jogou muito rápido em cima da faixa, do tipo que quem manda aqui sou eu, se eu pisei nisso aqui você tem que parar. Só que eu não estava preparada, então eu dei uma freada muito brusca. E eu acho que ela se assustou com a freada brusca e ela atravessou a rua numa postura, num nariz empinado, num semblante de que quem manda aqui sou eu. Se eu piso na faixa, você tem que parar. E eu não parei porque eu não dei conta mesmo. Parei, né? Não atropelei. Mas dei uma freada brusca em cima dela. E na hora o Espírito Santo falou comigo, daquele olhar que ela me deu, daquela postura, sobre quantas vezes nós nos comportamos de maneira soberba, independente do que a gente tenha ou do que a gente não tenha. E eu não estou aqui dizendo que a menina não era humilde, gente. Mas o Espírito falou comigo naquela hora sobre a nossa postura, às vezes ser de soberba, independente se nós temos ou se nós não temos alguma coisa. Você já viu gente que não tem quase nada, mas a pessoa é de uma soberba? E aí você vê outras que a pessoa tem tantas coisas, mas é de uma humildade, porque não tem a ver com o que a gente tem ou o que a gente não tem, mas o que isso faz em nós, o que isso gera no nosso comportamento diante das pessoas. Se eu não tenho nada, como eu me comporto diante do outro? E se eu tenho tudo, como eu me comporto diante do outro? É isso que diz se nós somos humildes ou não. Porque a humildade, ela nada tem a ver com se posicionar com superioridade. Mas ela nada tem a ver também com se portar com inferioridade. Qual que é o problema que nos impede de ser humildes? Nós classificarmos as pessoas em superiores e inferiores, mentalmente. E talvez a gente pense até que a inferioridade tem a ver com humildade. Ah, mas eu sou o menor da casa. Ah, mas todo mundo é melhor do que eu. Se sentir inferior também é soberba. Você sabia disso? Se sentir inferior é soberba, porque inferioridade nada mais é do que uma concepção de que alguém é superior.
e uma frustração de que esse alguém não sou eu. Então também é soberba, porque me faz olhar para aquele que eu vejo numa posição superior e desejá-la. Mas, Elaine, é errado a gente desejar, por exemplo, uma promoção no trabalho? Não, não é. Se o nosso desejo, se o nosso motivo, se isso é desejado por qualquer outra razão, que não a necessidade de ser superior, de estar sobre o outro. Entende? É essa nossa classificação de pessoas entre inferiores e superiores que impede a gente ser humilde. Paulo disse assim: tenha você um conceito equilibrado de si mesmo. Você já leu essa passagem na Bíblia? Tenha um conceito equilibrado de você. O que é um conceito equilibrado? É não classificar pessoas entre superiores e inferiores, e não se ver em nenhum desses lugares, porque você não está classificando pessoas assim. Enquanto a gente enxerga algumas pessoas como superiores, a gente vive eternamente frustrado, porque nós vamos estar sempre aquém de alguém. Sempre. E você vai viver frustrado. Então a gente precisa entender algumas coisas a respeito de humildade. Humildade é uma virtude que está lá em Lucas 18. Abra a sua Bíblia. Lucas 18. Nós vamos ler duas parábolas que nos ensinam sobre essa virtude. Lucas 18, versículo 10. Jesus está contando uma parábola e ele diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Nós temos aqui uma postura de soberba, uma postura de humildade. A postura de soberba do fariseu, a postura de humildade do publicano. E o que a gente percebe na postura de soberba do fariseu? O fariseu está fazendo a sua oração, e na sua oração ele diz: muito obrigado, porque eu sou bom. É isso que ele está dizendo. Porque ele diz: eu não sou como adúltero, eu não sou como os ladrões, eu não sou como esse camarada aí, eu sou bom. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que humildade, ela começa em relação a Deus. Nós precisamos ser humildes diante de Deus, porque se nós não formos humildes diante de Deus, nós não seremos humildes diante de ninguém. E qual que é a falta de humildade diante de Deus? Se achar bom. E quando é que alguém se acha bom? Quando um pastor vai te chamar a atenção, vai te corrigir, e você vira e diz assim, ou pensa: mas a fulana também faz isso, isso e isso, e ninguém fala nada com ela. Vai me dizer que vocês nunca fizeram isso. Mas o fulano, eu fiz um negócio nada demais, o pastor me colocou 3 meses de disciplina. O ciclano, olha o que o ciclano está fazendo. Fariseu. Mas eu não sou como esses homens, eu sou bom. E quando a gente começa a se justificar, é sinal de que nos falta humildade. Porque quem tem muita justificativa não tem humildade. Muitas vezes as nossas orações são justificativas a Deus. Deus me perdoa porque eu fiz isso. Mas é que tem uma continuação. Tem uma razão, tem um porquê. Muito bem explicado, Deus. Deixa eu te explicar. Deus não está atrás das nossas orações de justificativas. Deus está esperando a nossa oração de arrependimento.
Só humildes têm uma oração de arrependimento. Os soberbos estão orando se justificando a Deus. Deus, mas isso é muito injusto, porque eu faço isso e isso e isso. Pare de se justificar a Deus. Coloque a cara no pó e reconheça e se arrependa. E se for injusto, deixe Ele ser o seu juiz. Mas mantenha o seu coração numa postura humilde. Ah, Elaine, mas nisso aí eu não me encaixo não, porque eu não me acho bom. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável. Eu sei que eu sou toda errada. Então a gente pensa, sujeito humilde. Sujeito humilde. Mas, se não ora, se não lê a Bíblia, se nunca fez um jejum, você na verdade se acha bom. Ainda que você diga algo diferente disso. Porque é muito fácil a gente dizer: ah, eu sou um miserável pecador. Mas você ainda se acha bom, senão você estava orando mais. Senão você lia mais a Bíblia. Senão você jejuava com mais frequência. Porque o reconhecimento de que não sou bom me leva imediatamente a essa posição diante de Deus. Se você não está orando, se você não está lendo a Bíblia, você se acha bom, você é um soberbo. E sabe qual é o trabalho do diabo no mundo? Você acha que aparecer para você assim nos vultos, e você ficar todo assustado com aquilo? Não. Isso não é o trabalho do diabo no mundo. O trabalho do diabo no mundo é convencer a mim e a você que pecado não é pecado. Esse é o trabalho dele. Convencer a nós de que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não é pecado, porque a sua cantora preferida faz. Não é pecado. O diabo, com a sua influência no mundo, por meio das coisas que você acessa, dos lugares que você frequenta, está dizendo que pecado não é pecado. E por que ele faz isso? Para que Deus seja a você desnecessário. Porque se pecado não é pecado, você não precisa de Deus. Qual que é o pecado inicial de todas as coisas? Soberba, orgulho. E o diabo não é muito bom de criatividade. Ele continua usando a mesma tática. Te tornar soberbo, orgulhoso, pensando que, mas isso não é pecado, mas esse pastor também é muito enjoado, mas essa igreja também não pode nada. Ele quer te convencer que pecado não é pecado. Ele fez isso com Adão, não vai deixar de fazer isso comigo, não vai deixar de fazer isso com você. Aí o que acontece? Deus é desnecessário. Porque se pecado não é pecado, não se precisa de salvação, não se precisa de Deus, não se precisa de um Cristo crucificado. Aí você diz: não, mas eu acredito que pecado é pecado. Qual foi a última vez que você orou em arrependimento pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você fez uma oração quebrantado? Porque a palavra diz que Deus rejeita o soberbo, mas Ele não resiste ao humilde, ao quebrantado. Deus está esperando de nós uma postura de arrependimento. Se o diabo te tira a sua humildade diante de Deus, ele tira tudo. Porque você não ora, você não lê a Bíblia, porque parece que você não precisa disso. Meu irmão, arrependimento não é só você chegar no seu quarto e falar: perdão, Deus. Arrependimento é doer. Tem que doer, tem que te ferir. Porque se o seu pecado fere Deus, o seu arrependimento precisa te ferir. Tem que doer. Para com essa oração no fim de noite: perdoe os meus pecados. Dê nome para isso, chore por isso, se rasgue por isso. É o que os grandes homens e mulheres da Bíblia faziam. Porque o seu arrependimento, já disse alguém, precisa ser tão gritante quanto o seu pecado. Tem gente que todo mundo sabe o que fez. Todo mundo sabe o pecado, a lama que você mergulhou nela.
Mas na hora do arrependimento, o que é que a gente faz? Deixa eu ir aqui para o meu quarto no secreto. Porque no secreto, a Bíblia manda a gente orar no secreto. Porque no secreto, o seu arrependimento precisa ser tão gritante quanto o seu pecado. A gente peca e todo mundo sabe. A gente se arrepende no nosso cantinho com Deus. Eu me lembro de uma vez, nunca mais esqueci disso. Lembro disso da minha adolescência. De uma menina que cometeu um pecado. Esse pecado se tornou público à igreja. Ela pegou o microfone, foi na frente da igreja e disse assim: eu estou aqui para dizer à igreja que eu me arrependo de ter feito isso, isso e isso. E eu vim aqui porque se o meu pecado é público, o meu arrependimento também precisa ser. E eu confesso diante da igreja e eu me arrependo diante da igreja. Mas a gente quer pecar. Todo mundo fica sabendo, mas eu já me consertei com Deus, é entre eu e Deus. Nós precisamos entender que o pecado fere o coração de Deus. Isso gera dor no nosso coração. Isso é arrependimento. Não é quando você chora, é quando você muda, porque você entendeu que aquilo está ferindo Deus. Uma vez eu conversando, isso já aconteceu mais de uma vez, conversando com a menina, eu disse, ela falando que, Elaine, eu não devia ter feito isso, isso e isso. Eu disse, olha, você não está arrependida. O Espírito Santo está falando comigo, você não está arrependida. Porque ela dizia isso com uma leveza, com uma tranquilidade, de quem estava confessando pela primeira vez um pecado seríssimo. E na hora o Espírito ministrou meu coração, não há arrependimento. Meu irmão, não é que você tem que chorar, não. Mas tem que haver quebrantamento. Eu não sei como vai ser o seu quebrantamento, mas tem que haver quebrantamento. Porque essa humildade, se arrepender verdadeiramente diante de Deus, que traz sobre nós exaltação. É se humilhar que traz exaltação, diz a palavra. Então eu me humilho diante de Deus numa postura verdadeira de arrependimento. E eu sou exaltado. E você sabe o que é ser exaltado? A parábola está dizendo aí que esses dois homens estavam orando. E no final disso, a conclusão de Jesus é que os humilhados, que os que se humilham serão exaltados, os que se exaltam serão humilhados. Jesus chegou a essa conclusão porque houve ali exaltação. Por isso que ele diz, olha, quem se humilha vai ser exaltado. E ele acaba de contar de um homem que estava se humilhando. Então tem exaltação no texto também. Esse homem está orando e se humilhando e dizendo, sou pecador miserável, não tem nem coragem de olhar para cima. E Jesus diz, os humilhados que se humilham serão exaltados. Onde está a exaltação no texto? A palavra diz aí, deixa eu achar aqui no texto. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Olha a exaltação aí. Ele desceu justificado para casa, ou seja, com os pecados perdoados. Essa é a exaltação. Desculpa se não é isso que você estava esperando, mas essa é a exaltação. O que é exaltação? O dicionário diz, é ser elevado a uma posição superior. Quando você é perdoado em Cristo Jesus, você está sendo elevado a uma posição superior. Você está sendo tirado da posição de um miserável pecador para filho de Deus, amado de Deus. Alguém que agora se levantou para ter relacionamento com Deus. Isso é exaltação. Se levantar, ser colocado numa posição superior. Mas não é essa exaltação que andam pregando por aí. E é interessante que esse fariseu começa aí na parábola dizendo que eu jejuo, eu oro tantas vezes, eu não sou como as outras pessoas, cheio de justificativas. Mas no final quem sai justificado? O publicano. Percebe como as suas justificativas não valem nada para Deus?
Porque no final, quem está quebrantado e humildemente dizendo, eu sou um miserável pecador, é que está sendo justificado. E a gente precisa entender que essa é a grande exaltação que há para mim e para você. É ser elevado à posição de filho de Deus. É sair da miséria do nosso pecado. E ser amado pelo Pai, e nos relacionar com o Pai. Mas eu quero ir com você numa outra parábola, um pouco mais para trás, em Lucas 14. Primeira virtude que a humildade nos traz é essa capacidade de nos arrepender e nos apresentar diante de Deus sem soberba, sem justificativas, sem vaidade. Mas a virtude da humildade traz para nós um outro posicionamento, que é o de Lucas 14, versículo 8. Agora não mais diante de Deus, mas diante dos homens. Perceba que Jesus diz a mesma coisa nos dois textos. Lucas 18, há dois homens diante de Deus, e Deus está dizendo que aqueles que se humilham serão exaltados. E agora Jesus está contando uma outra parábola, e agora não tem uma questão de Deus num negócio, é homens relacionando com homens, é a relação ali entre iguais, que Jesus está dizendo, os que se humilham serão exaltados. Há exaltação para quem se humilha diante de Deus, e há exaltação para quem se humilha diante de homens. E aí a gente vai ver o que isso significa. 14, verso 8. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, dê um lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Aqui, se diante de Deus nós precisamos nos apresentar, se somos humildes, com uma postura de arrependimento, diante dos homens, se somos humildes, nós precisamos nos apresentar com uma postura de abnegação. O que é isso? É ceder o melhor lugar, é abrir mão, é algum tipo de sacrifício, é ceder a outro que eu considero honroso. O que Jesus está dizendo nessa parábola é que gente humilde cede a honra ao outro. Qual que é a forma maior de ceder honra a alguém? O servindo. A melhor forma de ceder honra a alguém é servindo. Só os humildes servem. Só os humildes servem. E servir é buscar garantir que o outro tenha o melhor, que o outro receba o melhor, que o outro seja melhor. Mas isso é desafiador, porque a nossa natureza humana quer receber o melhor e quer ser o melhor. Mas o convite e a lógica do reino de Deus é diferente. E é por isso que tem muita gente que não tem tempo para servir. Porque eles estão numa busca de construir castelos para si. E não há tempo para servir. Porque eu estou buscando o melhor para mim. Porque eu estou querendo ser melhor. E nessa busca desenfreada não sobra tempo para servir. E servir é auto-humilhação. Ela que bloqueia o nosso coração das humilhações que a gente pode receber. Quando você está servindo o outro, você já se colocou numa posição de humilhação. Isso é servir. Então não há nada que alguém faça com você que vá te causar amargura. Talvez te cause tristeza momentânea, mas não irá te causar amargura. E alguns dias atrás, alguns meses atrás,
uma pessoa chegou para mim e disse assim: Elaine, eu te vi numa situação ali e eu vi que você estava sendo humilhada. E eu já passei por isso, eu sei o que é ser humilhada. E quando isso aconteceu comigo, eu olhei para Jesus e para as humilhações de Jesus. Isso me ajudou a continuar servindo. E aquela palavra foi um bálsamo para o meu coração, porque a primeira coisa que você pensa diante da humilhação é: não vou fazer mais nada. Quando a sua mãe te humilha por alguma coisa que te diz, você se sente humilhado, qual que é a sua primeira reação? Também não quero mais saber dela. Essa costuma ser a nossa primeira reação. Aí quando ela me disse, eu olhei para as humilhações de Jesus, eu me lembro de Filipenses, onde está escrito que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis ocupar esse lugar aqui, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e se fez o menor. Nós temos uma referência de humilhação, e a gente quer viver sem humilhação. Cristo é a nossa referência de alguém que, sendo humilhado, não se prostrou a essa humilhação, não se rendeu a isso, não ficou trancado dentro do quarto chorando diante disso. Por que não? Porque ele se esvaziou. O que é isso? É a abnegação, é ceder. Eu já me coloquei numa posição de servo. Então as humilhações me entristecem, mas elas não me destroem. Porque eu já me coloquei numa posição de servo. É o que Jesus fez. E para nos ensinar um pouco mais a respeito disso, Jesus pega a toalha e a bacia. E vai fazer o serviço do menor dos menores da casa, que ninguém queria fazer. Mas se não tem ninguém para fazer, eu tenho humildade suficiente para ir e fazer. Ainda que seja o trabalho menor da casa. Quantas coisas você já olhou e você viu que precisavam ser feitas, mas você achou que era humilhante demais para você fazer. Jesus olhou para o trabalho mais humilde, mais simples, e ele disse: alguém precisa fazer. E Jesus fez, porque Jesus ama a simplicidade. Nos falta humildade porque nos falta amor à simplicidade. A gente precisa amar as coisas simples, a gente precisa amar fazer o que é simples, a gente precisa amar o que ninguém está vendo. Como Jesus ama a gente que serve sem esperar nada em troca. Como Jesus ama a gente que serve sem estar numa posição de admiração. Mas a gente sempre prefere servir numa posição de admiração. Se você tiver que sair de um trabalho infantil que ninguém está vendo, que para aquelas crianças você é uma pessoa normal, como todas as outras, e sair de um microfone na mão, tem muita gente que vai sair do trabalho ali com as crianças, para não largar o microfone na mão, porque o microfone na mão traz a admiração. Mas como Jesus ama quando Ele é a única audiência daquilo que você faz. Como Jesus ama as coisas simples, e a gente precisa aprender a amar as coisas simples. Isso não significa que você não possa buscar coisas melhores, coisas maiores, coisas que você sonha. Não é isso. Porque o Cristo que pega a toalha e a bacia é o mesmo que ensina com maestria. É o mesmo. E está escrito na palavra: busque os melhores dons. Mas não são os mais notáveis, não são os mais admirados, são os mais necessários. Quando você lê escrito, busque os melhores dons, saiba que o que a palavra está comunicando descubra o que na sua comunidade local é mais necessário. E escolha servir na simplicidade, porque Deus, Ele faz o que esse anfitrião aqui poderia ter feito. Jesus conta a parábola e diz assim: olha, não sente no lugar de honra, porque pode chegar alguém que hierarquicamente, naquele contexto,
tem uma posição mais importante do que a sua. E isso existe até hoje. A gente faz algumas reuniões, alguns eventos lá no meu trabalho, e a gente tem as cadeiras para cada pessoa. O prefeito senta nessa aqui, à direita dele fica fulano, à esquerda dele fica o ciclano, e naquela ponta de lá, e vai indo por títulos. E o que acontece nesse texto é isso. Olha, pode chegar alguém para ocupar essa cadeira, que tem um título maior do que o seu. Cuidado, porque o anfitrião pode fazer uma dança das cadeiras. Meu irmão, e quando a gente olha para esse texto e a gente vê Deus na posição desse anfitrião, a gente descobre que Deus faz a dança das cadeiras. Deus esconde quem quer aparecer. E Deus traz a evidência quem quer se esconder. Sabe, às vezes você está tão assim, não quero, e Deus te leva a algo que vai te tornar notável. Mas é porque o seu coração já está tratado. Então Deus pode fazer isso, mas não force a barra, porque tem gente querendo sentar no melhor lugar. Não force a barra, deixe Deus fazer isso na sua vida, se for o propósito dele para você, porque se nós mesmos fizermos, vai dar ruim, vai dar ruim. E há também uma exaltação nesse texto. Qual que é a exaltação diante dos homens? A exaltação diante de Deus é ser justificado. A exaltação diante dos homens, o texto diz assim, que o anfitrião chegue até você e te diga, vamos ali para um lugar melhor. Está escrito no texto. Essa é a exaltação, porque se Jesus fala de exaltação, tem no texto. E a exaltação é, venha e sente-se em um lugar melhor. Qual que é o ensino? Seja humilde, porque quando Deus contemplar a sua humildade, Ele pode pegar você e colocar você num lugar melhor. Porque Deus vê a intenção do nosso coração. Deus vê a intenção do nosso coração. Deus talvez tenha lugares melhores para você, mas não force a barra. Não faz no seu jeito, não faz na sua força. Não ocupe uma cadeira que não é sua. Deixe Deus fazer. Porque se Deus olhar para o seu coração e entender que você está pronto, Ele te coloca lá. Ele te coloca lá. Mas enquanto isso não acontecer, escolha as coisas simples. Ame as coisas simples como Cristo ama as coisas simples. Esteja disposto a fazer as coisas simples. No contexto de igreja, esteja disposto a fazer as coisas simples. Porque quem está aqui com o microfone na mão, está numa luta contra a soberba e a arrogância. Quem está aqui com o instrumento na mão, está numa luta contra a soberba e a arrogância. Mas quem está escondido por aí, fazendo algo nos bastidores, não está lutando contra a soberba e a arrogância, tanto quanto aquele que está sendo visto. Então escolha as coisas simples. A sua luta será menor. E quando Deus te colocar em posições notórias, lute para que o seu coração não se ensoberbeça. Se coloque de pé no seu lugar. Escolha as coisas simples. Sabe de uma coisa, gente? Eu sei de algumas pessoas da igreja que não aceitam ser anfitriões de um GC porque a casa é simples. Porque você tem vergonha da sua casa. Sabe, Deus ama as coisas simples. E Deus ama fazer coisas em lugares simples. Eu morava numa casa muito bacana, né? Piscinona, grandona. Banheira, porcelanato para todo lado, pedra para todo lado. A casa top. Os adolescentes estavam sempre lá, os líderes estavam sempre lá. E eu mudei para uma casa simples, caiu o nível. Nós mudamos para uma casa simples. Mas como Deus ama fazer as coisas nos lugares simples. E aí um dia eu estava lá na minha casa, simples. E dizendo que coincidiu com o tempo em que minha mãe adoeceu. E dizendo a uma das líderes, anfitriã de GC. E dizendo assim, eu não consigo muito arrumar minha casa, eu não consigo muito limpar as coisas.
porque eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que estar lá, eu não estou dando conta. E aí eu percebi o quanto que Deus ama a simplicidade. Porque dias depois disso, alguns jovens da igreja se juntaram para pagar alguém para limpar a minha casa. E eu olhei para isso e eu disse, como Deus ama as coisas simples. Eu podia estar numa casa bacana, mas o que Deus fez na simplicidade, Deus não faria na casa bacana. Porque Deus ama a simplicidade. Aprenda a amar as coisas simples. E eu aproveito esse desabafo para agradecer a vocês que têm nos abençoado, que nos abençoaram até aqui. A gente consegue servir, eu de uma maneira muito específica pelo contexto que estou vivendo. Eu ainda consigo servir porque eu tenho gente servindo. Eu ainda consigo servir porque tem gente aqui me servindo. Porque entendeu que a virtude da humildade nos leva a servir. Vamos cantar e vamos declarar aquele que é digno de todas as coisas. Nós não estamos buscando para nós coroas. Nós não estamos buscando lugares de destaque. Talvez Deus um dia nos coloque neles, mas estaremos preparados, porque a virtude de Cristo nos alcançou. Deus nos fez humildes como Ele é. Oh Deus, os anciãos declaram que Ele é digno de tudo. A palavra diz em Apocalipse que os 24 anciãos se prostram diante dele e lançam as suas coroas. Gente em posição importante, representam a igreja redimida, chamados para governar com Cristo. E João viu prostrados, lançando as suas coroas e dizendo: Ele é digno do poder, da honra e da glória. Ele é digno, Ele é digno. Não estamos em busca de honra, de exaltação. Nós estamos declarando que Ele é e que importa que Ele seja. Cante isso, declare isso. Aleluia. Nós rendemos a Ti. Não estamos em busca de coroas. Aleluia. Oh Jesus, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar, toma o Teu lugar.
Aleluia. Aleluia. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. E tudo é para ti. Oh Deus, tua é a glória. Oh Pai, eu queria orar. Eu queria orar. E eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Que o Espírito Santo fala ao meu coração. Eu quero orar por pessoas que se sentem humilhadas por alguma situação que você está vivendo. Se o seu coração foi ferido por uma humilhação, eu queria orar pela sua vida. Eu sei que Deus pode fazer coisas poderosas aí onde você está, mas quando a gente vem à frente, dobra os nossos joelhos, Deus entende que publicamente nós estamos clamando. E eu queria orar pela sua vida. Tenha coragem, tenha coragem. Se você carrega uma humilhação por causa da sua família, se você carrega uma humilhação que você está enfrentando no seu trabalho, se você carrega uma humilhação que você passou na igreja, se você carrega uma humilhação que você enfrentou na escola, eu quero orar por você. Se tem alguém com o coração ferido por isso, deixa eu orar e ministrar cura sobre a sua vida. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Sabe, Deus pode nos tirar da humilhação. Deus pode nos tirar da humilhação. E se for isso, Ele fará isso nessa noite, na sua vida. Se Deus quiser te tirar de uma humilhação, Ele vai fazer isso nessa noite. Mas se não for o tempo apropriado para isso, Ele te dará força, Ele te trará pureza de coração, Ele te trará paz, Ele te trará alívio, Ele te trará refrigério, para que você suporte esse tempo, até que esteja pronto, até que esteja pronta para o lugar de exaltação, até que esteja pronto para o melhor que há reservado para você, até que esteja pronto para um lugar melhor. Então esteja aqui clamando e dizendo: Pai, eu me sinto humilhado. Pai, eu me sinto humilhada. Tira essa dor e essa amargura do meu coração por essa humilhação. Traz alívio. Eu quero encontrar contentamento no Senhor. Tira a humilhação sofrida na minha casa. Tira a humilhação do que ouvi do meu pai, da minha mãe. Tira a humilhação do que foi feito a mim. Faça essa oração. Seja sincero. Paulo orou para que o espinho na carne fosse tirado. Então ore e diga: me tira dessa humilhação. Mas saia daqui sabendo que ainda que não seja o tempo, Deus te trará refrigério. Deus te trará refrigério. Ah, Deus, Tu és Deus nesse lugar, Jesus. Tu és Deus sobre nós. Tu és Deus poderoso para fazer, Deus. Tu és Deus poderoso para fazer. E eu ministro sobre a vida dos meus irmãos. Oh, eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor os revista, que o Senhor os guarde, que o Senhor guarde o coração de cada um deles, oh Pai. Os libera, Jesus, os libera, os libera, os libera dessa mágoa, os libera dessa dor, os libera dessa amargura, os libera, Jesus, desse sentimento de inferioridade. Os libera, os libera.
nossa identidade. Não deixe a humilhação mudar o pensamento a respeito de quem somos. Somos amados pelo Senhor, somos aceitos, fomos enxertados na videira verdadeira. Não deixe a humilhação nos desviar do foco e do propósito eterno. Não deixe a humilhação nos levar por outros caminhos, senão aqueles que nos levam a Ti, ó Pai. Que a gente só ande por lugares que nos levam até o Senhor. Oh, limpa o nosso coração, Deus. Limpa o nosso coração. Limpa de todo sentimento de vingança. Limpa o nosso coração de todo desejo que o outro sofra pelo que nos fez. Limpa o nosso coração, ó Pai. Oh, nós nos apresentamos diante de Ti e nos humilhamos diante da Tua mão poderosa e dizemos ao Senhor: não há humilhação que se compare à Tua. Ah, Jesus, não há humilhação que se compare à Tua. Ah, Senhor, obrigado por ter se humilhado para nos elevar a uma posição exaltada. Estaremos contigo na eternidade. Este é o lugar de exaltação. Não desejamos reconhecimento humano. Não desejamos olhares humanos de admiração. Estamos ocupados tentando agradar ao Senhor. Não queremos estar ocupados tentando não ser humilhados. Não queremos estar ocupados correndo atrás do vento enquanto tentamos não ser humilhados. Nós estamos ocupados, ó Pai, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, nos humilhando diante de Ti, nos arrependendo. Oh, doce Espírito Santo, a humilhação passa, eu sei, a humilhação passa. Oh, Pai, mas se ainda nos falta aprender algo nesse vale de humilhação, nos ensina, nos faça ensináveis, para que chegue o tempo que o Senhor nos coloque no lugar, na cadeira, na posição que o Senhor tem reservado para nós. Eu oro a Ti pelos meus irmãos aqui. Eu creio que humilhações cessarão a partir dessa noite, pelo poder da oração. E eu creio que algumas não cessarão, mas nós estaremos refugiados no Senhor. Para cada humilhação encontraremos em Ti refrigério e alegria eterna, que nenhuma humilhação poderá nos tirar, ó Pai. Nenhuma humilhação poderá nos tirar da alegria eterna. Isso eu ministro sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel a nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém? Amém? Vocês estão felizes? Amém. Pessoal, olha só, tem uma notícia boa. Hoje eu estava ministrando para os líderes da Juban, né? Para quem não sabe, Juban é a Juventude Batista Nacional. E eu estava conversando com o André, que é um dos líderes, o pastor Felipe, e nós decidimos que esse ano nós teremos o Conjuban
Alguém sabe o que é Conjuban? Pois é, vocês precisam saber. Então, por isso que nós teremos o Conjuban, é Congresso da Juventude Batista Nacional. Alguns aqui já participaram. Raiz de dormir na escola, né? Antigamente a gente dormia na escola, irmão, acampava na escola. Conjuban é um congresso da Juventude Batista Nacional. E hoje, conversando com os líderes, a gente decidiu fazer aqui na igreja no final do ano, lá em novembro. Olha só. Então, você achou que a gente ia ficar só no Congresso Viva, mas nós vamos ter um congresso e vamos receber vários jovens de outras igrejas. E deixa eu te falar um negócio. Conjuban era um negócio onde Deus movia e vários casamentos aconteciam, né, meu amigo? Então, Deus faz uns negócios no Conjuban. Então, só queria deixar a notícia. Está longe ainda, eu sei, mas só queria dar essa notícia, porque é uma notícia boa. Nós seremos os anfitriões do Conjuban esse ano. Por falar em afé, em amor e tudo mais, semana que vem nós teremos aqui o Cine Love. Coloca aí a arte do Cine Love. Olha só. Cine Love, semana que vem, investimento R$20 por casal. Quem é casado diz glória! Aí, você que disse glória, você pode vir no Cine Love, você é casado, ok? Então vai ter um momento aqui com um filmezinho bacana. Já falei com o pastor que beijar na boca está liberado. Em nome do Senhor, né, irmão? Em nome do Senhor. Dentro da igreja, será que pode? Os noivos no casamento nos vão ser lindos? Vamos ver, né? Não pode ficar muito empolgado. Mas vai ter um filmezinho aqui para os casados. Aí você fala, mas eu não sou casado, Jesus. Quantos solteiros tem aí? Fala, escolhi esperar. Tem uma galera, né? É a maioria, mas falou mais baixo. Os casados falaram mais alto. Então você não está livre. Como a gente tem sempre um rolê para você, nós vamos ter, coloca a outra arte aí, nós vamos ter um papo reto sobre namoro, tá? No sábado que vem, às 20 horas, vai ser lá na Shalom do Canaã. E aí nós vamos organizar aí nos GCs, ver quem vai poder ir, ver quem dá carona para quem. No fim das contas a gente chega lá, irmão. A gente chega lá. Então, você que é solteiro, e solteiro inclui quem namora, mas não é casado, né? Porque se você não colocou uma aliança aqui no dedinho esquerdo, da mão esquerda, você não é casado ainda. Então, você que namora, papo reto sobre namoro, lá dia 11/6, vai ser estilo talk show. Quem participou dos papo reto, fala sério que a gente fazia, vai ser tipo isso, tá, irmão? Com interatividade, perguntas, tá? Se você não sabe onde é a Shalom do Canaã, vamos aí com a galerinha do GC conversando que você vai encontrar com a gente lá, tá bom? Então, casados aqui, namorados e solteiros, lá no Canaã teremos um evento para vocês, ok? Amanhã, pessoal, tem ceia, ok? Às 8 horas da manhã. Quero ver você aqui, hein? Ceia às 8 horas da manhã. Quero ver a participação também no Mature, na Base Viva e também no culto à noite, domingo. Às vezes eu não vejo o pessoal aqui no primeiro culto, no segundo. Então participe também, esteja aqui amanhã de manhã e também no culto à noite. Amém, queridos? Então vamos levantar, vamos orar e cada um vai pagar o lanche para si mesmo ou alguém vai pagar o lanche para você? Tem alguém aí? Hã? É dia de te exaltar hoje? Você vai ser exaltado hoje aí com alguém pagando? Né? Né? Amém. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida de cada um, que possamos sair daqui dispostos a nos humilhar, pois ao Senhor pertence a honra e confiamos plenamente no Senhor. Obrigado por cada um que está aqui, nos leve em paz, nos dê um restante de semana abençoado, debaixo da Tua proteção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vão na paz, queridos.